Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Bom pessoal, tô aqui hoje, né, pra gente estar fazendo a apresentação então do nosso quarto dia de apresentação, né, sobre os elementos da linguagem visual. Peço desculpas para vocês, talvez o som, né, tá chovendo um pouco aqui, então às vezes pode ser que tem hora que não fique tão legal para me ouvir, mas não tô conseguindo arrumar, né, vamos dizer assim. E hoje também teve que ser um pouquinho na base do improviso, né? Então eu não tô contando com a TV, né? Como nos outros vídeos que eu fiz, né? Para esse estágio de ensino médio. É, Então eu vou estar usando um roteirinho, né? Que nem eu usei mesmo nos outros, que eu mesma preparei. Mas para essa parte das imagens, eu vou estar utilizando o próprio livro que eu estou usando para montar esses vídeos para vocês, né, pessoal? Então, como eu falei nos vídeos anteriores, eu estou usando um livro específico para estar servindo como base para mim estar montando esses vídeos para vocês sobre os elementos da linguagem visual. Para quem quiser estar dando uma olhadinha, né, mais a fundo no livro, é esse livro aqui, ó, Os Fundamentos da Linguagem Visual, né, que ele vai estar ao contrário para vocês, mas chama Os Fundamentos da Linguagem Visual, é de Adriana Vaz e Rossano Silva. É um livro muito completo, gente. Ele vai desde a página que a gente falou um pouquinho de ponto, linha, cor, forma, vai para a parte de imagens gráficas também. É um livro bem completo, vale a pena conferir se você está gostando do assunto, se você quer ver um pouco mais, né? Que aqui nesses vídeos a gente está trazendo uma coisa mais superficial, mas se vocês quiserem estar vendo mais, estar aprendendo mais sobre esses assuntos, esse livro ele é muito bom. Bom, gente, então, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não viu meus vídeos, o meu nome é Jaqueline Passarelli, eu sou estudante do Centro Universitário Internacional Uninter e eu tô aqui hoje para estar fazendo os vídeos aqui para vocês, né, no YouTube, para estar falando um pouquinho mais sobre os elementos da linguagem visual, né, que é a temática do meu estágio de ensino médio. Por conta da pandemia do Covid, né, pessoal, a Uninter, a instituição, ela proporcionou para a gente, né, tá fazendo esse estágio de maneira online também. Então, poderia ter em alguns formatos e eu optei por essa forma online para estar apresentando para vocês. Então, basicamente, a gente teria que fazer um projeto, né, um planinho de ação e tá exemplificando esse plano para vocês através de vídeos, né? No meu caso, eu escolhi para esse tema os fundamentos da linguagem visual. A gente vai trabalhar em um período de 6 dias, né? Que são, hoje no caso já é o quarto, já está quase terminando. É um período de 6 dias visando esses elementos. Cada dia foi trabalhado um. Então, no primeiro dia a gente falou um pouquinho do ponto, no segundo da linha, no terceiro das formas, né? No quarto, que é hoje, a gente vai falar um pouquinho das texturas e amanhã a gente vai estar falando um pouquinho de cor, né? Desse universo das cores. No último dia vai ser feita uma pequena, vai ser realizada uma pequena, um pequeno resumo, né, de tudo que a gente viu nesses 6 dias e eu vou deixar um vídeo também de um exemplo de obra que a gente pode estar trabalhando com os alunos, né, na sala de aula e que eu mesma fui desenvolvendo aqui com vocês. Então é uma ideia de trabalho envolvendo todos esses elementos, né, em uma só obra, uma forma só de expressão, né, que é bem legal também. Bom, gente, hoje então, como eu não tenho uso da TV que eu falei para vocês, eu vou estar usando para mostrar algumas imagens para vocês o livro propriamente dito, né? Então eu vou estar mostrando a imagem através do livro, aproximando um pouquinho para vocês darem uma olhadinha, para que eu consiga exemplificar melhor a minha explicação e que vocês consigam ter uma noção mais exemplificada, né, do que são as texturas, o que elas transmitem, né, e tudo mais. Bom, pessoal, para a gente dar início hoje, então, ao quarto dia de apresentação, né, eu vou falar um pouquinho da textura.
O que que seria a textura, né, gente? Então, a gente já falou um pouquinho, relembrando, né, o ponto, ele é o elemento básico. A linha, ela se desvém do ponto. Então, de um segmento de vários pontos, se dá uma linha, né? Se forma uma linha. Além disso, depois da linha, com a junção de uma ou de dois pares de linhas, né? Vamos dizer assim, precisa pelo menos de dois pares de linha, a gente consegue formar uma forma. E essa forma é o que vai dar corpo para a gente estar incorporando uma textura, uma cor, né? Que vai ser o que a gente vai estar abordando hoje e no vídeo de amanhã também, que vai ser, vamos dizer, a composição de dentro dessa forma, de fora dessa forma. Bom, pessoal, então, toda forma ou plano apresenta um tipo de espaço interno ou externo. Então, todo plano, toda forma vai ter um espaço, seja ele interno, que é o que está dentro do quadro de. Lembra que a gente falou lá no primeiro, né? Da moldura. Então, é o que vai estar dentro dessa forma ou o que vai estar fora dessa forma. Ele vai se caracterizar num plano, em alguma coisa assim. Então, gente, esse plano, essa forma aí, ela vai ter que ser criada, né? Por uma linha ou por alguma outra, por um segmento de linha, por uma linha só, né? Formando um círculo, ou então por um conjunto de linhas que formam um quadrado, né? E tudo mais. Então, gente, o que, que é a textura? Toda forma ou plano apresenta um tipo de espaço interno ou externo formado por linha e que cria um contorno que vai receber um preenchimento. Então é basicamente isso, né? Então a linha ela vai formar um contorno da forma, por exemplo, aqui onde eu estou, ó. O contorno seria o retângulo que eu tô no meio dele, né? Vamos dizer assim. Então a linha ela vai formar o contorno dessa forma, né? Vai ser o contorno que eu vou estar dentro e ela vai ser formada por uma linha, alguma coisa que vai gerar um preenchimento ali dentro. E esse preenchimento ele vai ter uma textura, vai ter uma cor, que é o que a gente vai falar nesses dois vídeos, o de hoje e no de amanhã. Dessa forma, gente, a gente pode ter diferentes maneiras, né, de estar preenchendo uma forma. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês no livro. Ui, nossa senhora! Eu vou estar mostrando para vocês, desculpa, né, gente? Vou estar mostrando aqui para vocês, ó, como exemplo aqui no livro, alguns tipinhos de formas, né, de forma de preencher, né, de preenchimento. Então, gente, a gente vai dar início para estar falando primeiro por essa daqui, ó. A primeira seria esse exemplo aqui, ó, das cores sólidas, que a gente tem uma folha, né, basicamente, e um quadrado. Esse daqui, gente, são os preenchimentos sólidos. O que que são os preenchimentos sólidos? Ele é uma cor sólida, por exemplo, que nem aqui, ó, tá representado pelo verde e pelo vermelho, né? Então, gente, é basicamente isso, é pegar uma cor, né, que não tem várias nuances e tudo mais, e representar eles naquela forma inteira, né? Pintar literalmente aquela forma com essa cor. Depois, gente, vai ter a representação realizada só pelo contorno, que é essa daqui de baixo, ó. Ó, vocês podem ver que ela continua verde e vermelha. Porém, essa forma aqui, gente, ela vai ser representada só pelo contorno. Então, a gente vê que tem um desenho, vê que tem um formato esse desenho, mas ele não tem preenchimento, né? O preenchimento dele é somente a linha, né? O contorno da forma, que a gente identifica o que é fora, né? E o que é dentro da forma. E depois vão ter as formas, né? Que vão receber um preenchimento positivo realizado pelo cruzamento de linhas retas chamadas de textura, que daí é o que a gente está vendo hoje, que daí seriam essas últimas aqui de baixo, ó, pessoal. Seria a verde e a vermelha, né, que a gente tem aqui embaixo. E olha que legal, ó, deixa eu tentar aproximar para vocês darem uma olhadinha. Elas são todas entrelaçadas, essas linhas. Então, gente, esse entrelaçamento aqui forma a textura, né, que a gente vai olhar e vai ver que ela tem uma texturinha dentro. Então, olha que legal, nem dá pra ver que ela tem um contorno, ó. Ela não tem um contorno pré-estabelecido que nem nessa, e ela não tem uma cor fixa que nem essa.
mas dá pra ver o que é dentro da forma, o que é fora e que ela tem uma texturização, né? Que ela vai ter vamos dizer, um toque, assim, né? Só de olhar a gente consegue tá vendo essa questão aí. Gente, então, falando um pouquinho, explicando um pouquinho dessa questão aqui pra vocês, né? Já dá pra gente entender um pouquinho mais sobre o que é a textura, né? Então, a textura, gente, ela vai ser, né? Ela pode ser um material tátil. Então, a textura, a gente vai perceber ela principalmente pelo tato, né? A gente tem a visão, tem o olfato, tem o paladar, tem a audição, tem tudo certinho. Mas a textura a gente vai perceber ela pelo tato, então pelo sentido de tocar e sentir aquela textura, né? Então a gente também tem a questão do visual, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Então, gente, a textura ela pode ser um material tátil, né? Que ele é usado para representar algo, né? E esse algo pode ser algo macio, pode ser áspero, pode ser molinho, pode ser mais duro, pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ter várias definições aí para uma textura, né? Por exemplo, um tronco de árvore, uma folha, um tecido, algodão, e etc, né? E a gente vai ter inúmeras texturas aí presentes na natureza, em quadros, no nosso cotidiano mesmo, por exemplo, em roupa e tudo mais, né? Cada tecido vai ter, por exemplo, um toque, uma maciez, alguma coisa desse estilo. Bom, gente, nesse caso, é interessante citar essa questão aí do tronco da árvore, né, que eu falei pra vocês. Então, entre o tronco de uma árvore e um tecido, qual vai ser mais macio, qual vai ser mais áspero? Qual vai ser mais molinho, mais maleável, vai ser mais rígido, né, mais duro? Então, aí a gente consegue estar percebendo bem essa questão diferente das texturas aí, principalmente no nosso cotidiano, né, na natureza, né, e tudo mais. Além disso, né, gente, a sensação tátil, então, essa sensação que a gente tem ao tocar determinado objeto, alguma coisa assim, ela vai ser denominada, então, a textura dele. Então, eu tô tocando alguma coisa, eu tô sentindo aquela textura e aquilo lá vai ficar guardado na minha cabeça. E por meio da nossa experiência, né, a gente vamos dizer assim, por meio dessa experiência do tato, né, da gente sentir determinado objeto, pegar e sentir esse objeto, ver como que ele é, a gente consegue, né, segurando, né, essa textura tátil. A gente vai pegar esse tátil, né, a textura que a gente sente, e por meio da nossa experiência a gente vai criar uma percepção visual. Então, o que é isso? Na natureza, eu vou lá, eu boto a mão numa árvore, eu sinto aquela árvore. A hora que eu ver essa árvore representada num desenho, numa pintura, em qualquer outro meio, na TV, por exemplo, eu vou conseguir saber que aquela árvore ela é dura, né? Ela é mais rígida, é mais áspera e tudo mais. Então tem essa questão aí também da percepção tátil, né? Que a gente tem de tocar algum objeto e sentir ele ficar mais ampla conforme a gente for ampliando aí as nossas experiências, né? Além disso, né, gente, então, só de olharmos para uma imagem, a gente já vai entender que aquela imagem, o que aquele objeto é, né? Eu não vou olhar para um jarro e falar que ele é igual à textura de um tecido, da mesma forma que eu não vou olhar para uma toalha de mesa e falar que ele tem a mesma textura de um tronco de árvore, né? Que essa experiência que a gente deixa guardada na nossa cabeça, ela é perceptível, né? Então a gente vai olhar para determinado quadro, olhar para determinada escultura e vai entender essa questão, né? A escultura é um exemplo bem bacana pra gente citar aqui, né? Porque a escultura ela é um objeto rígido, ela é feita de pedra, madeira, etc. E tem muito artista que representa o tecido nela, né? Então a gente consegue ver essa maleabilidade do tecido, a roupa, né, em movimento, cabelo em movimento, né? Num material mais rígido, mais duro e tudo mais. O que é bem interessante, isso daí remete à nossa percepção visual, né, gente? Então a gente vai pegar, tipo, a nossa experiência tátil, né, de saber que aquele tecido ele é mais molinho, ele é mais maleável, e saber que aquilo lá tá representando
um movimento, vento, alguma coisa assim, alguma coisa mais macia, né? Vamos dizer assim. A textura, então, gente, ela é uma característica real dos objetos, diferente de outras coisas. Por exemplo, a cor, eu posso fazer uma árvore roxa e ela vai continuar sendo uma árvore, né? Vamos dizer assim. Só que ela vai sair essa questão vamos dizer, da padronização, né? Eu vou continuar olhando para aquela árvore, eu vou continuar sabendo que ela não é maleável, né? Que o tronco dela não vai ser lisinho, não vai ser que nem um tecido, mas ela vai estar com cor diferente. Já na textura, é essa questão que eu quis demonstrar, né? Então, a textura, ela tem uma característica real dos objetos e a sua percepção nos auxilia a descrever e caracterizar uma superfície, né? Então ela é bem interessante por conta disso, por meio dessa questão das texturas, da percepção visual, dessa percepção, vamos dizer assim, né? Da gente sentir e guardar isso na nossa mente, né? É o que vai estar desencadeando essa questão da gente conseguir desencadear outros elementos, né, numa obra artística, da gente conseguir ver esses elementos não presentes, conseguir entender o que aquele artista quer demonstrar pra gente, né. Bom, pessoal, além disso, a textura, como eu passei para vocês lá na questão do ponto, né, o ponto ele tem o ponto gráfico, a linha tem a linha gráfica, a textura também não é diferente. A textura, gente, ela tem a textura tátil. O que é a textura tátil? É isso que a gente estava falando um pouquinho aqui atrás. É o que a gente consegue perceber pelo tato. Então, eu vou pegar determinado objeto, por exemplo, eu vou pegar essa caneta, eu vou ver que ela é mais durinha, ó, então ela não é a caneta mais flexível, ela é mais dura, ó, então o material dela é mais rígido, né? Ela não é tão molinha. Ela é lisa, apesar de tudo, ela é lisinha, mas ela continua sendo um objeto que está aqui na minha frente, né? Que eu estou conseguindo tocar através do tato e sentir as características desse objeto. Isso é a textura tátil, né, pessoal? Da mesma forma que eu vou pegar, por exemplo, essa outra caneta, olha, por exemplo, que ela vem com uma bonequinha e eu vou sentir a diferença dela. É uma caneta igualzinha, mas essa daqui, ó, eu vou conseguir sentir as diferenças que ela tem, ó, na fita, na roupinha, né? Então eu vou conseguir ver a diferença que ela tem de uma caneta para outra, né? Através dessa questão tátil. Então, gente, a textura tátil é o que ela pode ser percebida pelo tato. Então, o que pode ser considerado uma textura tátil? Uma coisa natural, por exemplo, o objeto, o cabelo, ó, eu tô sentindo o cabelo, se ele é eu tô sentindo a maciez e tudo mais. Por exemplo, folha, por exemplo, ó, tô com um livro aqui na mão, eu tô sentindo a textura dessa folha. Madeira e tudo mais, ou pode ser uma coisa artificial também, né, gente? Como tecido, como papel, por exemplo, né? No caso, eu acabei me confundindo aqui. O cabelo, folha de árvore, madeira mesmo, né? E tudo mais, são elementos táteis naturais. Por exemplo, folha de papel, a caneta, essa outra opção da caneta que eu mostrei também com a bonequinha, elas já são elementos táteis artificiais, né? Que daí vai ser tecido, plástico, papel e etc. Que a gente vai conseguir sentir também, mas tem essa diferença do natural, né? Uma coisa que, vamos dizer, está presente aí na vida, né? Tem vida, para uma coisa, para um objeto imaterial, né? Material, né? Vamos dizer assim. Então, gente, essa questão aí do material e natural e artificial, ele vai se caracterizar como elementos de preenchimento da superfície. Pode ser usada para imitação de texturas naturais ou artificiais. Então, gente, ó, vou mostrar aqui para vocês mais um exemplo aqui de imagem
que são essas duas aqui de baixo, ó. A primeira que eu quero mostrar para vocês é essa obra aqui de Durer, da lebre, né? Então, ó, a gente consegue ver aqui nessa obra um coelho, né? Uma lebre. E só de olhar para esse animalzinho, né, gente, a gente consegue identificar bem o que ele está querendo demonstrar. Então, a gente consegue ver toda a questão, por exemplo, dos pelos, né, e tudo mais, a maciez, o movimento, a questão de luz e sombra também é perceptível nessa questão. E na lateral aqui a gente tem a natureza morta, né? Que aqui a gente vai ter obras mais artificiais, como elementos mais artificiais, né? Como o tecido, o jarro, a mesa, são elementos nessa obra aqui são elementos naturais, né? Que caracteriza como pelo, pelo animal, né? No caso, o animal logo em si. E aqui a gente já tem essa questão do tecido, do jarro, da mesa, que tem elementos mais artificiais, né? Mais objetos, vamos dizer assim. Mas mesmo assim a gente consegue ver, né, gente? Só de olhar para essa obra aqui do coelhinho mesmo, a gente já vê a maciez que ele tá transmitindo, né? Que ele é um animal mais macio, né? O pelo mais sedoso e tudo mais. Já nessa daqui, a gente já vê mais a questão da rigidez. Por exemplo, ó, um jarro, a mesa de madeira é mais rígida. O tecido aqui, né? Nessa questão do tecido, já mostra mais essa questão do macio, né? Que eu passei, que é a percepção tátil. Tipo, essa percepção tátil que se transforma em uma percepção visual, né? Então, a gente pensa, nossa, tecido macio, né? Aqui, ó, tecido macio. Mesa dura, né? Ó, mesa é dura. Então, a gente entra nessa questão aí, né? E acaba criando aí essa ideia, né? Essa percepção a mais. Bom, gente, além disso, a gente vai ter a questão das texturas geométricas, né? Que vão ser as formadas por texturas e figuras que formam um padrão geométrico e normalmente contém linhas retas e linhas curvas. Essa questão aí de uma textura geométrica seria, por exemplo, uma calçada de paralelepípedo, alguma coisa assim, que forma uma textura, tem uma texturização e ela meio que é remetida em formas geométricas, né? Não tem... não é uma coisa tão assim perceptível, assim, questão de textura, né, natural, artificial, né, e tudo mais. Depois temos as texturas orgânicas também, que as texturas orgânicas, elas vão ser inspiradas em padrões naturais, né, e tem como característica uma construção mais livre, né, então seria mais ou menos essa questão. Então elas são bem mais, vamos dizer assim, né, bem mais naturais mesmo, bem mais próprias, bem mais propícias. E com isso, a gente vai ter as texturas visuais, que é um elemento estritamente bidimensional, né, sem dúvida alguma, ela vai ser um elemento bidimensional, e são percebidas pelo olhar, transmitindo sensações táteis, né. E essa daqui, gente, ela pode ser dividida em 3, que eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês e vou explicar um pouquinho, então, do que são essas texturas visuais, né? Vamos dizer assim. As texturas visuais, gente, então elas são bidimensionais, né? Como foi explicado aqui agora. E essas texturas, elas vão ser, né, vamos dizer assim, ó, por exemplo, o que eu falei anteriormente das texturas geométricas e orgânicas. Tem uma imagenzinha aqui para exemplificar para vocês. Ó, essa daqui, gente, seria uma textura geométrica. Ó, você pode ver que ela tem mais linhas retas, tem linhas curvas, mistas, mas ela forma uma padronização geométrica, né? Ela tem um padrãozinho. Ó, não tá focando muito bem, mas dá pra ver certinho. Ela tem um padrão, né? Uma padronização. Já da lateral aqui, ó, que seria essa azul, ela é uma textura orgânica,
porque ela vai ter mais movimento, ó, que nem se ela fosse feita numa tinta, né, vamos dizer assim, sem um padrão, né, sem uma construção mais livre mesmo, vamos dizer assim. Essa daqui é a questão das texturas geométricas e das texturas orgânicas. Em seguida, né, gente, vem as texturas visuais, que delas podem ser divididas em 3, que são a decorativa, que é um elemento, né, a textura é um elemento acessório da forma, podendo ser retirada sem comprometer o desenho, que daí seria essa opçãozinha aqui, ó, das listinhas. Essa daqui seria uma opção de textura decorativa, por exemplo, que foi o que eu usei nesse exemplo que eu falei que eu vou apresentar para vocês no último dia de apresentação aqui do vídeo. Ó, uma textura decorativa. Depois, gente, tem a questão da textura espontânea, né? Que ela vai definir a própria forma, não podendo ser desassociada do desenho. Então, a textura, ela vai criar a forma, né? E ela pode ser feita à mão ou de maneira acidental, que é o exemplo dessa daqui, ó, dos tronquinhos de árvore, né? Das raízes. A B, então, né, gente, a imagem aqui, essa segunda imagem seria relacionada a uma textura espontânea, né? Que ela é criada na espontaneidade, assim, nada muito preparado. E a terceira, gente, é a textura mecânica, que também não é subordinada à forma. Então, a sua classificação vem do seu meio de produção, que pode ser mecânico, químico ou digital, que seria essa opção aqui, ó. Gente, essa opção aqui ela é muito comum, a gente vê em, por exemplo, ônibus, né, no chão do ônibus, plataforma, por exemplo, trem, né, e tudo mais. Essas daqui, então, são mecânicas, porque elas são feitas por máquinas, digitalmente no computador, entre outras opções, né? Então, ela também não é subordinada à forma. Então, essas 3 aqui são os 3 tipos de texturas visuais, né? A decorativa, a espontânea e a mecânica, né? São esses 3 tipinhos aqui. Além disso, né, gente, a textura visual, ela pode ser feita com diferentes materiais e de diferentes formas também. Para isso, tem diversas formas e jeitos, né, para tá criando, né, vamos dizer assim, essas texturas visuais, né, essa produção com textura visual. O primeiro, né, gente, seria utilizando aí o desenho e a pintura, no qual a textura é desenhada criando pequenas unidades agrupadas para decorar uma superfície, né? Então, ó, seria tipo esse exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo, vários pontinhos, olha a questão do ponto entrando aqui de novo, né, pessoal? Ponto tá bem presente aqui nessa questão do desenho, né? Então, ela pode ser incorporada à própria característica do material ou no instrumento de produção, né? Que seria essa daqui, então, o primeiro exemplo, né? Relacionada ao desenho e pintura. A segunda seria a técnica da fricção, né, gente? Que é colocando um papel macio em cima de uma superfície áspera e com um lápis ou giz de cera friccionar, produzindo determinada textura. Que é essa opçãozinha aqui, né, gente? Ó, essa daqui tem um exemplo bem bacana, porque vocês podem testar aí na casa de vocês mesmo, né? E que eu acho que muita gente aí já pode até ter feito, né? Pegar uma folha de árvore, por exemplo, uma folha natural, uma textura natural, né? E pegar uma folha de papel, colocar em cima dessa folha de árvore e com giz de cera passar em cima dessa folha por completo. O que vai acontecer, gente? Os nervinhos dessa folha, né, os caulezinhos, eles vão passar para a folha mais escuros do que aonde ela não tem tantos nervinhos, né? Então, essa questão aí de passar com o giz de cera tem que ser levemente, né? Não pode ser uma coisa muito forte. Ele vai transmitir a textura da folha natural para a folha de papel artificial, né? Que é esse exemplo aqui da fricção, né? Que ele exemplifica aqui no livro pra gente. A terceira forma de representação da textura visual, né, gente? É por impressão, que é usando um objeto que sirva como carimbo, né, para produzir a textura.
Daí seria essa opçãozinha aqui, ó. Essa forma aqui, gente, eu dei um exemplo lá no outro vídeo que eu fiz de ensino, no estágio de ensino fundamental, que foi a opção de fazer uma obra de estilogravura, né, de gravura, usando bandejinha de isopor, palito de churrasco, né, pra fazer. Então, se você não viu, dá um pulinho lá no vídeo do teatro, para vocês darem uma olhadinha nessa técnica, que ela é bem interessante, dá para usar ela em sala de aula também, né? E é uma forma que os alunos adoram aí para estar experimentando coisas novas, vendo coisas novas, né? Até mesmo a folha de árvore que eu usei no exemplo anterior, né, gente? Ela pode ser usada como carimbo também. Então, você pode pegar... Eu usei essa técnica também no exemplo que eu dei no vídeo relacionado ao... Deixa eu lembrar aqui, pessoal. Acho que foi no vídeo relacionado a um que eu fiz uma releitura de uma obra de arte. Acho que foi no primeiro vídeo lá de artes visuais. Eu usei para representar as folhas, eu peguei folha natural de árvore com uso de tinta, eu carimbava essa folha no papel, né, no quadro final. Então é um exemplo aí também para estar usando essa questão da impressão, né, através de carimbo. Bom, gente, a terceira forma é de transferência, né? Então uma imagem pintada ainda molhada é transferida para outra superfície. Seria esse exemplo aqui. Então, gente, nesse exemplo aqui, é a questão da transferência, né? Pegar, por exemplo, uma aquarela ou uma coisa molhada, botar outra folha em cima e tirar para ver como que vai sair essa questão. A outra forma que a gente tem aqui é a de pulverização ou salpicado. Então, uma tinta líquida é salpicada sobre uma superfície, produzindo uma textura espontânea ou decorativa, que é essa daqui de baixo. Esse exemplo aqui, ó, pessoal. Ó, com esse exemplo aqui, pessoal, dá pra fazer ele tanto com a tinta, líquida, quanto com a tinta em pó, que existe a tinta em pó também. E é bem interessante usar a tinta em pó em camiseta branca. Fica super legal também. Então, por exemplo, é uma forma de estar trabalhando a arte aí, por exemplo, na escola, usando essa tinta na camiseta branca. Fazendo essa técnica de pulverização numa camiseta branca, numa festa das cores, por exemplo, alguma coisa assim. Então, ou usando a camiseta ou decorando essa camiseta sem tá vestindo ela, né? Mas usando essa tinta em pó, que também é bem legal. É uma técnica de textura e que pode ser usada aí também na sala de aula, no dia a dia com os alunos, né? Depois, gente, tem a outra opção aqui, tem mais uma outra opção aqui, que é a mancha ou tinta, né? Que é uma superfície que apresenta certo grau de absorvência, é manchada ou tingida com tintas e pigmentos, produzindo uma textura espontânea, que seria essa opção aqui, ó, gente. Ela é bem espontânea mesmo, ó. Você pode ver que é uma tinta jogada numa superfície, e essa tinta, ela gera um desenho, né, uma forma, né, vamos dizer assim, fazendo uma textura para esse desenho, né, então é uma outra forma também de estar usando a tinta aí para esses recursos. Essa daqui, a próxima que eu vou estar falando, é muito legal para estar trabalhando em sala de aula, para fazer desenho nessa técnica, é super bacana também, que é a técnica de ranhura ou raspagem. Então é pegar uma superfície, por exemplo, um acrílico, alguma coisa plástica, por exemplo, um plástico para encapar caderno, alguma coisa assim, por exemplo, e contact, alguma coisa lisa, né, uma superfície lisa, passar tinta. Depois que sair essa tinta, você vem com um palitinho fazendo o desenho, ou então você vem com alguma coisa raspando mesmo, fazendo esse desenho, que é uma superfície pintada, que ela é arranhada com alguma ferramenta para obter a textura, que seria essa opçãozinha que eu não sei se vai dar para ver muito bem, ó, gente. Mas dá pra ver que tem alguns tons mais claros e mais escuros, né? Que seria referente a essa questão da ferramenta de arranhar, né? E tudo mais. Além disso, tem a questão da queima, né? Ou defumação, que é a fumaça ou o próprio fogo sendo utilizado para fazer a textura, que seria essa opçãozinha aqui, ó. Esse exemplo.
Esse exemplo aqui, gente, também ele é muito legal. Já usei muito essa questão de usar o fogo para, por exemplo, dar a sensação de velho, né? Por exemplo, com a pontinha, por exemplo, com as laterais, com as bordinhas do papel mais puxada com sépia, com marrom, né? E tudo mais. Outra coisa interessante para dar essa sensação também é o uso do café. Fazer um café e borrifar na folha, né? Para dar essa sensação de papel antigo, por exemplo. E é uma questão de texturização, né, gente? Então a gente vai texturizar esse papel para parecer alguma coisa mais antiga. Por exemplo, se eu pegar esse livro aqui com essa folha branquinha, né, e tudo mais, ele não vai parecer um livro antigo. Só que se eu derrubar, por exemplo, se eu texturizar ele com fogo nas laterais para parecer alguma coisa que foi rasgando com o passar do tempo, colocar uma borra de café, alguma coisa assim para fazer com que ele fique um pouco mais amarelado, né, e tudo mais, vai dar essa sensação de idade para ele. E texturização é isso, né, gente? É texturizar uma coisa até que ela fique aparentando outra, né? Vamos dizer assim. E tem a último, mais um exemplo aqui, que é a questão dos processos gráficos, né? Que é por processos mecânicos criar as texturas a partir de retículas, que seriam esse último exemplo aqui. Esses processos gráficos, gente, eles vão envolver tanto máquinas, né, que nem a gente falou anteriormente, quanto questão de computador, né, e tudo mais também. Além disso, né, gente, além desses daqui, né, a gente pode incluir mais 2 tipos de textura que a gente vê aí em muitas obras de arte hoje em dia. Uma delas seria essa primeira opção, que é a questão da colagem. Essa parte de colagem eu particularmente gosto muito, fazer uma textura a partir de colagens, né? Pegar diferentes revistas, jornais, livros mesmo, pegar uma imagem que eu gosto daqui, outra que eu gosto dali, e criar um layout meu, né? Vamos dizer assim, uma textura minha, uma forma de expressão minha. Então, essa questão da colagem é bem legal, né? Então, utilizar padrões impressos para compor figuras com recortes é bem interessante. E processos digitais, que seriam essa última imagenzinha aqui. Essa questão dos processos digitais, gente, são programas gráficos que têm ferramentas que podem preencher uma forma com texturas dos mais variados tipos. Então, ó, aqui tem diferentes texturas, né, que a gente pode estar identificando, porém, ela é feita através de processos digitais, que daí pode ser computador, pode ser por exemplo, impressora, né, e tudo mais, impressoras 3D, né, que tá aí super em alta também nos dias de hoje. Bom, pessoal, hoje a gente falou então um pouquinho dessa questão da textura, né, eu espero que tenham gostado. Peço desculpas aí pelo improviso, né, por estar usando o livro mesmo para exemplificar para vocês, mas é que hoje realmente eu não consegui estar usando a televisão, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido absorver os conhecimentos que eu passei aqui para vocês. Qualquer dúvida, podem estar deixando aqui no comentário, eu vou estar respondendo, eu vou estar falando melhor também, se vocês ficaram com alguma dúvida, se eu não soube me expressar em algumas situações, né, em algumas técnicas, algumas coisas assim. Vocês podem estar me falando aqui embaixo, que eu já vou estar vendo aqui tudo para vocês certinho. Peço desculpas pelo barulho também, né, gente, mas é um fator da natureza. A chuva vem em boa hora, mas às vezes deu uma tampadinha na minha voz, né, que também não tá 100%. Então eu espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês amanhã nesse mesmo horário, né, pra gente estar fazendo o nosso 5º dia de apresentação, que vai ser referente então à cor, né, mais uma forma de preenchimento. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau, até amanhã. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Boa noite.